Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Hoje é terça-feira, dia 27 de abril. Estamos chegando com o nosso Santo Evangelho, que hoje é de João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, Jesus confronta-se mais uma vez com os sacerdotes, os doutores da lei. Está havendo sempre um confronto de Jesus com os doutores da lei, os mestres da lei. E eles perguntaram a Jesus hoje no Evangelho: Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. De fato, aqueles doutores voltavam sempre ao mesmo tema: Quem és tu? Com que autoridade fazes isto? O Evangelho diz-nos que Jesus lhes respondeu: Eu vos disse, mas não credes. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, entretanto vocês não creem. Não acreditavam. No entanto, viram muitas coisas, muitos milagres. E assim, quando Jesus curou o cego de nascença, no capítulo 9 do Evangelho de João, fizeram todas as pesquisas possíveis e imagináveis. Chamaram os pais, os conhecidos, o próprio cego, depois e outra vez. Por fim, esclareceu-se que era o cego de nascença, mas não acreditaram. Mesmo assim, não acreditaram. Então Jesus pronuncia algumas palavras sobre a cegueira espiritual. Eles que acreditavam ver, os ilustres que sabiam de tudo, a lei inteira, a Bíblia inteira, não viam que eram eles os cegos. Os cegos de nascença eram, na verdade, os doutores da lei. Incrível isso, né? Como que Jesus deixa tudo às claras. E Jesus vai dizer para eles: Não credes. Diz Jesus aos doutores da lei e explica por quê. Não credes porque não sois minhas ovelhas, diz o Senhor. Substancialmente, alguém poderia pensar que para crer devo dizer creio e entro no rebanho de Jesus. Mas não é assim, é o contrário. Só quem faz parte das ovelhas de Jesus pode acreditar, consegue crer. O Evangelho de João confirma isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais hão de morrer, e ninguém as roubará de minha mão. Mas estas ovelhas estudaram para seguir Jesus e depois acreditaram? Essas ovelhas que são os mestres da lei estudaram para seguir Jesus e acreditaram? Não. A resposta definitiva é dada pelo próprio Jesus. Meu Pai que as conhece, me deu, é maior que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão do Pai. É precisamente o Pai que dá as ovelhas ao pastor. É o Pai que atrai os corações para Jesus. É o Senhor que o confirma com clareza: Ninguém vem a mim senão pelo Pai. E este povo, que são as ovelhas de Jesus, foram atraídas pelo Pai, deixaram-se atrair. Contudo, os doutores da lei tinham o coração fechado, sentiam-se donos de si mesmos, mas na realidade eram órfãos, porque não mantinham uma relação com o Pai. É verdade que os doutores da lei falavam de seus pais, dizendo assim:
nosso pai Abraão, os patriarcas, mas eles falavam assim como personagens distantes. Porém, no seu coração eram órfãos, viviam numa condição de órfãos e preferiam isso em vez de se deixar atrair pelo Pai. Portanto, nem sequer diante daquela prova, daquelas testemunhas que viram, que tinham visto a ressurreição, os doutores da lei deixaram-se atrair pelo Pai. Nem diante das testemunhas da ressurreição, os doutores da lei deixaram seus olhos abrir. Por isso, não podem acreditar, porque não são ovelhas de Jesus, são órfãos, rejeitam o seu Pai. Jesus convida a todos nós a sermos seus discípulos, para isto, devemos deixar-nos atrair pelo Pai, deixar-nos atrair pelo Pai a Ele, que é Jesus. Só através de Jesus é que chegamos ao Pai. Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.